Gordura abdominal, fácil de ganhar, difícil de perder e a hora que a gente está perdendo é a última a sair, tanto ali da pochetinha quanto dos flancos. Então aqui no vídeo eu vou te contar passos que você deve seguir para conseguir eliminar essa gordura abdominal. São 5 e o passo 6 e o 7 são as cerejinhas do bolo. Então você vai ficar aqui até o final do vídeo, porque você precisa aprender sobre a 5 e depois você precisa ver a 6 e a 7. Caso você tenha caído de paraquedas aqui, meu nome é Jones Carneiro, trabalho na área da nutrologia já há 5 anos. Estou aqui no YouTube para te contar sobre esse universo fitness, né? Para a gente conversar sobre perda de gordura, ganho de massa muscular, suplementação, reposição hormonal, vitaminas, minerais, sobre tudo. Então, para você não perder nenhum conteúdo, se inscreve aqui no canal e se esse vídeo te agregar em algo, eu te peço aqui, aperte no curtir, se for possível, compartilhe com alguém no WhatsApp, porque mais pessoas vão ficar felizes de ver uma informação que você gostou. Sem mais enrola, nós temos que entender o que é a gordura abdominal, como que a gordura abdominal ela é classificada. A gente tem a gordura subcutânea, que é logo essa embaixo da pele, é a gordura que a gente mais vê, é a gordura que forma o culote, é a gordura que forma a pochete, é a gordura que te impede de ter um abdômen tanquinho. Ela é a primeira camada, está logo embaixo da pele. Então aqui, pele, aqui gordura subcutânea, e lá dentro, nos órgãos, no fígado, nos intestinos, no aumento, né, que está ali por fora dos intestinos, tem a gordura visceral, de órgãos mesmo, de víscera. Essa gordura visceral, ela é pior para a nossa saúde. Ela causa mais doenças, ela é mais inflamatória, ela aumenta as citocinas inflamatórias, ela piora a resistência insulínica. Então, é só você imaginar um homem de 50 anos, eu sei que você conhece algum homem, 50 anos, que ele é aparentemente magro, braço fino, perna fina, pescoço fino, peito aqui não tem muito volume, chega na barriga e faz assim, ó. Esse é o cara que tem uma gordura visceral muito grande. E é pior ele ter essa barriga desse jeito do que se ele tivesse o braço gordinho e a perna gordinha. Do ponto de vista de saúde, a gordura visceral ela é metabolicamente mais ativa e causa mais doença do que a gordura subcutânea. Logo, uma mulher que tem uma gordura toda dividida no corpo, ela é toda parrudinha, tem o braço largo, o pescoço, a perna, ela é metabolicamente menos prejudicada do que a mulher que tem os braços finos como o cara. Braços finos, pernas finas, chega na barriga, tá aquele barrigão. Beleza? Então a gente entendeu sobre a divisão da gordura abdominal. Esse é o primeiro passo. A gente tem que saber quem é o inimigo. A gente tem que saber classificar ele. Segundo passo, a gente tem que ter déficit calórico. E o que é déficit calórico? É você ter um consumo de energia ou de calorias mais baixo do que o seu corpo gasta todo dia. Então a gente gasta energia o tempo inteiro. Para a gente respirar, a gente está gastando energia. Para a gente comer, a gente está gastando energia. Se eu for levantar aqui dessa cadeira, eu vou estar gastando energia. Se eu for caminhar ali e subir um lance de escada, eu vou estar gastando energia. E se eu for para academia, se eu for correr, se eu for fazer uma luta, eu vou estar gastando energia. Então nós gastamos energia o dia inteiro. Existem várias calculadoras na internet que você pode calcular, ou pelo menos fazer uma suposição, do seu metabolismo basal, da sua taxa metabólica basal, do seu gasto diário de calorias, só para existir. Lá tem as calculadoras. Você ainda soma um gasto calórico estimado também do seu dia. Então, por exemplo, em 1 hora de musculação, normalmente a gente gasta ali de 300 a 400 calorias. Você vai somar naquilo. Então, vamos chutar um número. Vamos dizer que seu metabolismo basal deu 2.000 calorias. Você fez toda a soma a partir de sua massa muscular, do seu peso, sua altura, fez os cálculos todos, deu 2.000. Qual é o número ideal para você pensar no seu emagrecimento? 1.500 calorias por dia. Então, seria um déficit calórico de 500 calorias a partir do que você gasta para existir no seu dia a dia. Então, eu gasto 2.000 calorias na minha rotina do dia. Eu preciso comer 1.500 para gerar um déficit calórico de 500 calorias e começar a emagrecer. É lindo falar, na prática não é tão fácil calcular essas coisas. A gente supõe vários desses números. Então, normalmente eu gosto de me basear em 2 números para homem e para mulher. A mulher que quer emagrecer, normalmente eu fico de 1.100 a 1.200 calorias por dia. O homem que quer emagrecer, normalmente eu fico de 1.400 a 1.500 calorias por dia. E aí cada caso é um caso. Se a pessoa se exercita muito, naturalmente ela vai comer mais. Se a pessoa tem um dia muito parado, é disso daí até para menos.
porque tem metabolismos que vão gastar por dia 1.000 calorias. E aí, se eu for botar 500, a pessoa nem vive. Então, é bem no tete a tete. Mas, com as calculadoras da internet, você consegue fazer cálculos e suposições da quantidade de caloria que você precisa consumir por dia. Beleza? Esse é o passo 2. No passo 3, a gente tem que definir a quantidade de proteína que a gente vai comer durante o dia, porque a proteína ela sacia, a proteína ajuda a gente a gastar mais energia para digerir, que a proteína ela demanda mais energia para a gente fazer a digestão. Então, se ela sacia mais, a gente fica mais tempo sem comer, ótimo, vai ajudar no déficit calórico. Se na hora que a gente come, a gente gasta mais energia para digerir, ótimo, vai ajudar no déficit calórico. E as proteínas são quebradas em aminoácidos e são os aminoácidos que constroem os nossos músculos. Então, na hora de emagrecer, é importante a gente tentar preservar o máximo de massa muscular possível. Então, a proteína vai ajudar nisso também. Basicamente, toda refeição do dia deveria ter proteína, ou pelo menos 75% delas. Então, se você faz 4 refeições no dia, em 3 delas tem que ter uma quantidade adequada de proteína. O que seria o adequado? No mínimo 20 gramas de proteína por refeição. E quando a gente fala 20 gramas de proteína, não significa 20 gramas de carne, porque a carne não é feita só de proteína, é 20 gramas de proteína. Um dos sistemas que eu mais gosto de fazer consulta de composição do alimento, até por ser gratuito, chama-se Fat Secret, F-A-T-S-E-C-R-E-T, Fat Secret. Você pode olhar tanto pelo computador, quanto tem um aplicativo para o celular, tanto para Android quanto para iPhone, quanto para iOS. Então, ele te ajuda a ter uma noção da composição dos alimentos. E também tem diversos vídeos gratuitos na internet que você pode se basear para começar a fazer uma dieta. Claro, você, se for possível financeiramente falando, você vai buscar a ajuda de um profissional, de um nutricionista, de um nutrólogo. Ok? Consumo de proteína. Quais proteínas você vai consumir? Frango, carne, peixe, whey, entra como opção. Jones, queijo é uma fonte top de proteína? Não é. Queijo é uma fonte intermediária de proteína, porque normalmente os queijos eles têm 1 para 1, normalmente de proteína de gordura de proteína de carboidrato. Então, quando a gente fala fonte de proteína, a proteína ela tem que predominar muito em relação à gordura. Vou te dar um exemplo. 100 gramas de peito de frango. Quanto que a gente consegue de proteína em 100 gramas de peito de frango? A depender de onde você olha, de 31 a 32 gramas são proteína. E de gordura, 3 gramas. Olha como predomina a proteína sobre gordura. Essa é uma boa fonte, uma excelente fonte de proteína. Então, passo número 1, entender a nossa gordura abdominal, subcutânea, visceral. Passo número 2, entender o déficit calórico. Passo número 3, ajustar o consumo de proteína dentro desse déficit calórico. E o passo número 4, controlar cortisol. Cortisol é um hormônio que rege todos os nossos hormônios, ele manda na porra toda. Então, o nosso cortisol ele precisa estar regulado, alinhado, correto, em níveis de laboratório de 12 a 20. De 12 a 20. Para baixo é ruim, muito alto é ruim. Então, o cortisol desregulado, já existem estudos que mostram que a pessoa que tem um cortisol desregulado, ela tende a acumular mais gordura na região do abdômen, tanto na pochetinha quanto nos flancos, nos colotes. Então, como que a gente regula o cortisol? Principalmente, sono. Um sono de qualidade, um sono reparador. Cada pessoa tem uma certa necessidade de sono, normalmente gira em torno de 8 horas, tem pessoas que conseguem ficar bem com 6 horas de sono, com 7 horas, tem pessoas que precisam de 9, 10 horas de sono. Cada pessoa vai ter sua particularidade. O importante é, quando acordar, sentir que a noite foi boa, sentir que descansou, sentir que relaxou. Claro, todo mundo acorda querendo dormir um pouquinho mais, mas tem que sentir que descansou. Então, o sono seria o principal fator do cortisol. Obviamente, uma rotina muito estressante, um trabalho que não gosta, um chefe que enche muito o saco, está cheio de dívida, está com problema no relacionamento, tudo isso vai fazer você ter picos de cortisol durante o dia. E esses picos de cortisol vão te favorecer a acumular gordura no abdômen. Então, tudo isso precisa ser alinhado, às vezes em terapia, às vezes só tomando decisões mesmo, abrindo mão de certas coisas, evitando certas situações, evitando certas pessoas. Você vai conseguir evitar ter esse tanto de pico de cortisol durante o dia. E o quinto item, que é extremamente importante, é ter 2 coisas, paciência e constância. Paciência por quê? Porque eu já te falei que a gordura do abdômen é a última a sair. Então não adianta você surtar, falar, meu Deus, eu preciso perder tudo isso que eu ganhei em 5 anos, você querer perder em 2 meses, porque não vai acontecer. Não vai. Você vai diminuir, mas falar assim, resolvi? Não resolve, você precisa de mais tempo. Por quê? Porque a última é a mais difícil, é a mais complicada.
Então, paciência e constância. Fazer o que precisa ser feito todos os dias, sem desanimar. Todos os dias. 80%, 90% do que precisa ser feito você tem que fazer. Então, paciência e constância. Dentro desses itens, lá no item 2, quando a gente for falar em déficit calórico, eu vou mencionar o tipo de exercício que a gente tem que focar, só para não criar um passo a mais, um tipo de exercício. Então, o que eu te recomendo é alinhar a musculação com cardio de alta intensidade. Pode ser o cardio intervalado de alta intensidade, que a gente chama de HIIT. Então, por exemplo, você começa caminhando, aquece o corpo, aí você corre, até a hora que você não aguentar mais. Aí você cansou, volta a caminhar, caminha mais um pouco, descansou, corre. Isso é um HIIT. Pode ser na esteira, pode ser na rua normal. Da mesma forma, uma bicicleta, está pedalando aqui normal. Vai, levanta e vai. Pá, 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 pá. Cansou muito, senta, descansa um pouco, daqui a pouco. Pá, 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 pá. E isso é feito em luta, isso é feito em futebol. Todos os esportes envolvem momentos de alta intensidade. É nesses momentos de alta intensidade que a gente vai conseguir mobilizar mais essa gordura chata de perder, a gordura dos flancos e a gordura dos culotes e da pochetinha. Então, vou colocar isso no passo 2. Os 2 passos, os 2 bônus adicionais seriam ajuda hormonal e ajuda de procedimentos localizados. Na ajuda hormonal, alguns homens e algumas mulheres, caso necessário, caso estejam fazendo todos os outros passos muito corretamente, eles podem ter ajuda hormonal. Dentre os hormônios que podem ser utilizados para gordura localizada, o que eu mais gosto, tanto para homem quanto para mulher, é a oxandrolona. É um derivado da testosterona de uso oral ou de uso em implante, que tem uma ação lipolítica, tem uma ação de queima de gordura, de quebra de moléculas de gordura muito interessante. E uma ação anabólica também bastante favorável, e é pouco androgênica, causa poucos efeitos colaterais em homens e em mulheres. Caso você queira saber um pouco mais sobre a oxandrolona, eu já postei um vídeo no canal, mas pede aqui nos comentários que eu gravo mais um. Então, a oxandrolona, lembrando, a mulher pode usar a oxandrolona sozinha, o homem não pode. Se o homem for usar a oxandrolona, o homem também tem que usar testosterona. Explicarei em outro vídeo, deixe aqui nos comentários. O 7º passo, que será um bônus, na verdade, seriam os procedimentos locais. E o que a gente mais usa, vamos dizer assim? Enzimas lipolíticas, enzimas que fazem a função de quebra de gordura quando chegam naquela gordura localizada. Que a gente mais usa de todas desde sempre é o desoxicolato, mas também existe a possibilidade do lipossomo de girassol. As duas podem ser combinadas. Algumas outras substâncias podem ir, como a L-ornitina, como a ioimbina, podem ir em um plusinho de fazer lá naquela gordura localizada. Tem como fazer por vários pontinhos de aplicação no subcutâneo, com a agulhinha de insulina, em toda aquela região de gordura. E tem como fazer através de uma entrada só, com uma cânula. Faz um pontinho de entrada e a cânula distribui lá no subcutâneo essas substâncias. Além disso, tem uma outra opção que funciona muito bem. Na verdade, tem mais. Tem uma outra opção que funciona muito bem, que não é muito invasiva, que é a criolipólise, que é o resfriamento daquela região com uma máquina. Ajudaria também a quebrar as células de gordura. E que não é muito invasiva, mas já é um pouco mais do que essas, tem a mini lipo, que é feito também em ambiente de consultório, um pouquinho mais invasivo, mas com resultados muito bons. E o mais invasivo de todos, obviamente, é a lipoaspiração, que eu não vou abordar aqui. Então, falamos de 5 passos, abordamos tudo. Esse é um vídeo que merece ser visto mais de uma vez. E deixei 2 bônus, que é a ajuda hormonal e a ajuda ou de enzimas, ou da criolipólise, ou mesmo da mini lipo, se for para ser um pouquinho mais invasivo, para trabalhar essa gordura da pochetinha e dos flancos. Acho que fui bem claro. Acho que ficou um vídeo bem completo. Se você não deixou o like ainda, está na hora. Concorda comigo? Se você não se inscreveu ainda, pior. Faça a inscrição, por favor. Deixe nos comentários se você quer que eu fale um pouquinho mais sobre a oxandrolona. E, agora que estamos no final do vídeo, eu quero te convidar a assistir um vídeo que tem a ver com o tema, que é sobre a tirzepatida, sobre o Mounjaro no processo de emagrecimento. Está aqui na tela, clica lá, te vejo naquele vídeo.